tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Espero que vocês também estejam bem. Gente, hoje eu tô passando aqui para compartilhar mais um pouquinho da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra tem mudado a minha vida no decorrer da minha vida. Hoje eu tenho 30 anos, já passei por altos e baixos, já fui provada e a palavra ela tem sido para mim uma fonte inesgotável todos os dias. Ela tem transformado a minha vida, a minha casa, a minha família. Então, eu não posso não compartilhar dela, não compartilhar de algo tão bom que o Senhor tem feito na minha vida. O que é bom, a gente não quer só pra gente. A gente tem que compartilhar as boas coisas. E a palavra é a boa nova de Jesus para nós. É a boa nova do Evangelho, é as boas notícias. Jesus veio a essa terra para trazer as boas novas, as boas notícias. E se eu vivo algo que muda a minha vida totalmente, então eu preciso compartilhar. Eu preciso levar o máximo de pessoas a ter um encontro real com Jesus e viver também essa transformação diária, seja em suas ações, seja no trabalho, seja no que for, aonde você estiver, que você possa viver essa palavra e ser transformado, ser tocado por ela. E essa palavra é a Bíblia, é os ensinamentos profundos que tem nela. A Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem ensinamentos para tudo. A gente erra por não conhecer a palavra. A própria Bíblia fala sobre isso, que a gente erra por não conhecer as Escrituras. E a gente precisa, então, buscar entender um pouco dessa palavra para nós vivermos uma vida abundante aqui nessa terra. E hoje, gente, eu queria compartilhar com vocês o Provérbios. A palavra que eu trouxe alguns vídeos atrás foi Provérbios. É que Provérbios tem falado muito comigo nesses tempos. E eu quero compartilhar mais um pouquinho, então, que é Provérbios 28 e 14, que diz assim: Bem-aventurado, bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que é constante no temor a Deus. Essa constância, esse ser constante, traz para nós uma firmeza. A gente precisa ser firme em temer ao Senhor. Não é um temer de um dia. Um dia eu sou obediente ao Senhor, no outro eu já não sou, né? A gente vive muito a questão de a gente ser, muitas vezes, frequentadores de igreja. Vai no domingo na igreja, enquanto tá lá, adora, louva, recebe uma palavra, e no decorrer da semana a gente se esquece. A gente se esquece que existe um Deus, a gente se esquece que existe um Salvador, a gente não tem um relacionamento com Ele, a gente não teme a Ele. Mas esse versículo vai me ensinar que feliz o homem que é constante no temor a Deus. Gente, esse temor aqui não é ter medo de Deus. Eu não vou olhar para Ele com medo, simplesmente pensando, se eu não fazer algo, Ele vai me castigar. Não é assim que deve ser o nosso relacionamento com Ele. Deus é Pai. E com certeza tem os pais ruins nesse mundo. Tem muitas pessoas que não tiveram boas experiências com seus pais. Mas a maioria dos pais, eles são bons com os filhos. E imagina o nosso Deus. Ele é muito melhor que os pais terrenos. E então esse pai, eu não posso olhar para ele com medo, gente. Esse temer aqui é temer em desonrá-lo, em desagradá-lo. É ter medo de desobedecê-lo. Aí sim, é olhar para ele como um Deus soberano, como um Deus criador que tem todo o poder e toda a autoridade sobre a terra e sobre todos nós, e ver ele como um pai tão bondoso e desejar obedecê-lo fielmente. É querer fazer sua vontade todos os dias. Isso é temer ao Senhor, temer a Deus. Eu reconheço a sua grandeza, a sua santidade, a sua autoridade. Eu anotei algumas coisas aqui, gente, porque senão a gente se perde, né? Acaba não passando tudo aquilo que Deus colocou no coração da gente. Então é reconhecer a sua grandeza, a sua santidade, a sua autoridade. Quando eu reconheço tudo isso na minha vida e eu coloco ele dentro do meu coração, eu não tenho medo dele. Eu tenho medo de desagradá-lo, como eu disse. E eu quero viver em total obediência. Provérbios 9:10 vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ver? Tem outra versão, uma versão atual, que diz assim:
Para ser sábio, é preciso temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Às vezes a gente quer ser sábio aqui nessa terra e vai buscar a sabedoria em todo lugar. Vai buscar sabedoria na TV, vai buscar sabedoria nos estudos, no YouTube que ensina tudo hoje em dia, que é uma forma da gente aprender muitas coisas. Mas essa sabedoria aqui que a palavra fala, gente, ela só vai ser encontrada em Deus. A sabedoria, o princípio, o início dela é em Deus. Quando eu temo ao Senhor, eu já estou caminhando para uma sabedoria. E nele eu vou encontrar as direções que eu preciso para seguir nesse caminho de sabedoria. Ele vai me direcionar aonde eu devo buscar. E, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, eu posso ler um bom livro, eu posso ver uma pregação no YouTube, que eu sempre faço isso. Mas, em primeiro lugar, é a palavra. Eu vou buscar entender os princípios estabelecidos na própria palavra, na Bíblia. E aqui começa, então. Se eu temo ao Senhor, se eu procuro obedecê-lo, por mais que talvez eu não tenha conhecimento nenhum de nada da terra, eu já tô me tornando uma pessoa sábia. Eu já tô me tornando uma mulher sábia. Em eu temer ao Senhor. Gente, a constância, a gente vê muito falar sobre essa palavra. Constância, constância nos negócios, constância para ter sucesso, constância na academia, constância na dieta. E, gente, se eu não sou constante, se eu não procuro usar a constância em temer a Deus, em buscar a Deus, todas as outras coisas se tornam insignificantes. Quando eu temo ao Senhor, em primeiro lugar, quando eu sou constante em buscar a Ele, eu uso todos os meus dias para temer a Ele, para glorificar a Ele. Perdão, gente, quando eu gaguejo, quando eu me atrapalho um pouquinho, me perdoa. Tô cada dia tentando melhorar um pouco a fala. E quando eu procuro usar a minha vida para glorificar o nome do Senhor, que eu persevero, que eu estou firme na fé, que eu sou obediente a Deus, mesmo diante de desafios e dificuldades, como eu anotei aqui. Eu estou sendo constante ao Senhor. E automaticamente eu consigo ser constante em outras coisas. Isso eu vejo por experiência própria. Muitas vezes eu tentei ser constante em outras coisas e negligenciava a parte espiritual e eu não conseguia. Eu começava uma coisa e pouco tempo eu parava porque eu não era constante no principal. Eu não tinha constância na leitura da palavra, na oração. Então, quando eu começava outra coisa, eu não conseguia nunca terminar aquilo. Depois que eu comecei a ser constante no principal, que é leitura, oração, jejum, automaticamente, gente, hoje eu tenho mais facilidade para conseguir perseverar, para conseguir fazer as outras coisas, para ser firme, para ser inabalável nas outras coisas que eu começo a fazer. Isso é o que Jesus faz, isso é o que a palavra faz. Ela nos transforma de tal maneira que pode vir o que vier, gente, os levantes, os desafios, os problemas, que a gente persevera. A constância, gente, ela vai envolver disciplina, lealdade, firmeza e perseverança. A escolha, gente, de permanecer no temor de Deus não é apenas uma decisão moral, mas um caminho que leva à verdadeira felicidade. Em um mundo que busca felicidade em qualquer lugar, que busca e tenta encontrar de todas as formas, a verdadeira felicidade ela vai ser encontrada em Jesus, na palavra e em temer a Deus. A chave tá aí. Porque aí pode. Aí, gente, não é que. A felicidade. Vai estar tudo bem, nunca vai acontecer problema, nada disso. A palavra nunca prometeu que a gente ia viver uma vida sem problema aqui nessa terra. Muito pelo contrário. Jesus falou que nós passaríamos por tribulações, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Quando eu sou constante, quando eu sou disciplinado, eu sou leal, eu sou firme, eu sou perseverante em temer ao Senhor, eu encontro a verdadeira felicidade, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. O Senhor me dá uma força, uma capacidade de superar os problemas e mesmo as adversidades, as maiores adversidades, dentro do meu coração, há uma felicidade, há uma esperança plena de que aquilo vai passar, de que a prova vai terminar, de que tem um propósito por trás de tudo aquilo. Que o Senhor fale melhor ao nosso coração
e que a gente consiga viver de maneira íntegra. Que o Senhor nos dê um coração maleável, um coração ensinável. Tem uma canção que diz, uma canção do Diante do Trono: dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Eu faço desse louvor uma oração. Sempre eu coloco e fico ouvindo e orando essa canção e pedindo para o Senhor: dá-me um coração igual ao teu, ó amado Jesus. Nós precisamos de um coração igual ao dele, um coração manso e humilde. E para temer ao Senhor é buscando nele, é a força, ele é a força que nós precisamos. Eu acho muito grandioso a obra de Deus, porque Deus nos cria, cria a humanidade de uma forma maravilhosa. Coloca no jardim uma criação perfeita, sem pecado. Essa criação, Adão e Eva peca, automaticamente todos nós nos tornamos pecadores junto. Porque um só homem, a palavra fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, né? E todos então pecaram. Todos destituídos estão da glória de Deus por conta desse pecado. Mas aí vem Jesus, nos reconecta com Deus novamente. E quando ele vai para o Pai, depois dele cumprir o seu propósito aqui na terra, de morrer por nós e ressuscitar, e quando ele vai para o Pai, ele não nos deixa órfãos. Eu me admiro com a obra de Deus. Porque ele sempre se importou com a gente, ele sempre se importa, a ponto de enviar Jesus, Jesus cumprir a obra, como eu já falei, e quando ele vai voltar para o Pai, ele não nos deixa órfãos. Ele deixa o Espírito Santo para nós, que habita dentro de nós. Há um Espírito dentro de nós, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos fortalece, que nos anima, que nos consola nos momentos das adversidades. Eu me maravilho com essa obra. E que nesse dia, aonde a minha voz chegar, se você chegou até esse momento dessa palavra, aonde a minha voz te alcançar, que você seja profundamente tocado por essa palavra. Não porque eu falo, mas porque eu estou aqui passando algo que está na palavra, sobre temer ao Senhor, sobre a obra maravilhosa que Jesus já fez por nós e que agora é minha escolha. É eu que tenho que fazer. Jesus deixou o livre-arbítrio. E é eu que tenho que escolher se eu vou seguir a ele ou se eu vou seguir os padrões do mundo, o que o mundo diz que é verdade, o que o mundo diz que é a verdadeira felicidade. É minha escolha. Eu garanto para você, se você escolher Jesus como seu único e suficiente Salvador, escolher todos os dias viver uma vida que vai honrá-lo, se você escolher temer a ele, ser constante em temer ao Senhor, vai vir uma felicidade tão grande para dentro do teu coração que não importa o que aconteça, você vai estar feliz. Que o Senhor fale ao teu coração. Aonde você estiver agora, seja no lugar mais distante de mim, porque eu não sei aonde a minha voz vai chegar. Que o Senhor fale ao teu coração, que a presença dele o inunde agora e que você possa dizer: eis-me aqui. Eu quero viver toda a plenitude de sua palavra. Eu quero compreender o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver todos os propósitos que o Senhor tem para minha vida, para minha casa, para minha família. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer que eu quis trazer para vocês. Para terminar, o Salmo 112 e o verso 1 vai dizer: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer. Nós precisamos sentir prazer em obedecer ao Senhor. Nós precisamos temê-lo todos os dias. E para terminar, eu gostaria de fazer uma oração por você, que está aí do outro lado e ficou até o final desse vídeo. Amado Pai, eu estou diante de sua presença mais uma vez, grata ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, aonde a minha voz alcançar agora, Senhor, eu clamo a Ti, toca no coração dessa pessoa. Faça ela entender, Jesus, que se ela for constante em temer a Ti, que não é só um dia, que não basta simplesmente, Jesus, ir no culto, ir numa reunião religiosa aos domingos. Senhor, que isso não basta. Que nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor todos os dias. Senhor, Tu tá buscando, Jesus, corações que se voltem totalmente a Ti. Tu tá buscando, Jesus, corações que têm prazer em Te obedecer. Senhor, alcança essa vida agora.
toca na vida dela, na família dela. Senhor, essa mulher, Jesus, que não sabe mais o que fazer dentro de casa, Jesus. Pai, que a guerra tem se instaurado. Senhor, ela precisa se voltar a Ti. Ela conhece o caminho. Ela sabe, Jesus, aleluia, para que ela foi chamada. Ela sabe, Jesus, que ela precisa, Pai, construir, edificar a sua casa, não destruir, mas ela tem se portado, Jesus, como alguém que tem destruído o lar com as próprias mãos. Em o nome de Jesus, que a partir de hoje haja, Jesus, uma transformação nesse coração. Jesus, que a partir de hoje essa pessoa decida, Jesus, te amar, viver uma vida para ti, viver os teus propósitos. É o que eu clamo ao Senhor nessa hora. E suplico a Ti que haja bênção nas famílias, que haja paz nas famílias, em o nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo. Amém e amém. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que a presença do Senhor inunde a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.